todos. Queria ter um alô de vocês confirmando que o áudio esteja bem, a imagem esteja bem. Boa tarde, pessoal. Estão me escutando bem? Eu sei que tem um tempinho aí para poder aparecer as mensagens. Ok. Boa tarde, Cláudia. Oi, Cristiane. Muito bom. Eu ia pedir justamente para colocarem de onde estão falando. Estão me ouvindo direitinho? Como é que está aí o som? Ok. Obrigada, Thalissa. Oi, Thalissa. Então, queremos agradecer aqui que estamos na 8ª live da Pré-IC da Responsabilidade Planetária, em parceria com a Intercamp, a Associação Internacional dos Campi de Conscienciologia, que é a AIC que está no Nordeste, onde eu já fui voluntária também, né? Com muito carinho que a gente dá nessa parceria aqui. E o nosso convidado de hoje é o professor Alexandre Baltazar, o tema, é um tema, né, que o professor vai explicar para a gente, que é um tema ousado aí, Reurbex, Cognopoliologia e Responsabilidade Planetária. Eu vou pegar aqui minha colinha com o currículo do professor Alexandre para falar para vocês. É um grande currículo que eu tive que resumir, tá? Então, o professor Alexandre Baltazar é de Criciúma, em Santa Catarina, é graduado em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Gestão Urbana, é professor universitário, arquiteto e empresário. Acessou a Conscienciologia em 1991 e é voluntário da Conscienciologia desde 1993. Ele hoje é voluntário da Associação Internacional de Inversão Existencial, a INVEX, desde 2012. É docente em Conscienciologia desde 1994, tenepsista desde 95, e a principal área de pesquisa é a para-reurbanologia. Ele também é verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia, então confiram lá. Depois a gente pode até colocar o link aqui, professor, do seu verbete, né, no nosso vídeo. E, estando apresentado, agora é com você, professor Alexandre Baltazar. Ok, obrigado, Clara. É um prazer estar aqui com vocês, Pré-IC da Responsabilidade Planetária, pessoal do Intercamp. É muito bom a gente poder falar de Cognópolis e reurbanização, né? Espero poder contribuir. E convido vocês a debaterem, fazerem perguntas, tá? Eu vou buscar responder durante aqui a live. Não precisa esperar eu terminar a minha explanação para fazer perguntas, tá, ok? Que eu acho que assim a gente consegue dinamizar bastante esse trabalho, tá? Eu vou abordar aqui hoje com vocês esse tema Reurbex, Cognopoliologia e Responsabilidade Planetária. Eu pesquiso a para-reurbanologia já há bastante tempo, tá? São mais de 10 anos, e desde que eu conheci a Conscienciologia, eu sempre estive ligado a projetos que têm a ver com a reurbanização extrafísica, tá? Ou com a Reurbin ou com a Reurbex, quando não estão juntos, e vou abordar esses conceitos todos aqui para vocês. Então, assim, desde a época que eu fazia faculdade de arquitetura, eu trabalhava com reformas. Volta e meia me aparecia uma reforma para fazer, e normalmente eram prédios degradados. Teve um prédio que eu fiz uma reforma, que era uma casa açoriana, isso lá em Florianópolis, em 1993, foi quando eu fiz esse trabalho, e era uma casa do final do século XVIII, e nas redondezas diziam que era uma casa mal assombrada, né? Eu já conhecia a Conscienciologia, tinha uma ideia do que era, enfim, então, comecei a voluntariar em Florianópolis em 94, em 95 eu me mudei para Foz do Iguaçu para atuar na construção do CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Depois eu me mudei para o Espírito Santo, ajudei a fundar a instituição e implantar o campus da Aracê, retornei para Foz do Iguaçu, foi um pedido do professor Valdo, para a equipe que estava aqui na Unicim na época, para eu trabalhar no polo discernimento, que era uma IC na época, na ocasião, tinha o propósito de organizar a prefeitura da Cognópolis Foz. E depois, atendendo um novo pedido do professor Valdo, eu me mudei para o campus da Sinvex, que é onde eu estou até hoje, moro aqui no campus, e ajudo na implantação, né, do campus de Invexologia. Então, assim,
com esse histórico, está sempre voltado nessas obras da conscienciologia, em geral abrindo picada, iniciando o trabalho, acabou que eu me especializei na questão realmente da reurbanização. Então, assim, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é a reurbanização, né? Eu sou formado em arquitetura e urbanismo. Então, todo arquiteto, ele estuda urbanismo, ele estuda urbanização. Só que hoje, mesmo na ciência convencional, admite-se que a maior demanda no nosso planeta é de reurbanistas, porque a maior parte da população já vive em cidades, ou seja, vive em locais que já estão urbanizados ou mal urbanizados. Então é preciso fazer a reurbanização desses locais quando eles estão degradados. Então a reurbanização intrafísica, ou reurbim, é o processo de reurbanizar de novo, ou reurbanizar, ampliando, reorganizando o espaço urbano, ou rurbano, que é rural e urbano, né? Para quê? Para melhorar as condições de vida da população. Então isso é reurbim. Então aí na sua cidade, se a prefeitura, ou mesmo a iniciativa privada, está fazendo a implantação de uma desfavelização, ou a recuperação de um centro degradado da cidade, isso tem a ver com a reurbim, reurbanização intrafísica. O que é a reurbex, ou reurbanização extrafísica? É a mudança para melhor dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias, anticosmoeticamente degradados, e ela é patrocinada ou capitaneada por um serenão, ou pelos serenões. O objetivo também é melhorar a qualidade daquele ambiente, tá certo? É um saneamento que é feito dessa região, essa comunidade extrafísica. Agora, para que se faz a reurbex? Para diminuir o impacto negativo nas comunidades intrafísicas. Então, nós estamos aqui com o objetivo de cumprir uma programação existencial, certo? E qual é o maior problema, qual é a maior doença da humanidade? Chama-se assédio. E esse assédio, ele, em geral, ele é vinculado a um bolsão holopensênico, ele é vinculado a uma comunidade extrafísica. E essas conexões é uma influência que chama deletéria, ela é negativa, e ela atrapalha a evolução desse planeta. Acaba com que nós, seres humanos, né, as consciências intrafísicas, têm dificuldade de atingir os seus propósitos de vida por causa dessa influência patológica. Então, o serenão, ele coordena esse trabalho, que é um trabalho extremamente amplo, complexo, visando a melhoria do nosso hospital-escola, né? E a gente costuma dizer, isso está na bibliografia do professor Valdo Vieira, que o objetivo final de tudo que a gente faz aqui, da conscienciologia, todos nós, é antes, durante e depois a reurbex. Para quê? Para transformar esse hospital-escola numa escola-hospital, tá? Então, esses conceitos, eles aparentemente são muito teóricos, né? Mas eu já vou trazer isso bastante para o nosso dia a dia, para que a gente consiga perceber o quanto é importante a compreensão, né, e o aprofundamento desses conceitos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, eu falei o que é a reurbim e o que é a reurbex. Como vocês podem ver, a reurbex, ela é muito mais ampla, tá? A reurbanização extrafísica é algo que começa na dimensão extrafísica e ela é patrocinada por um serenão, né? Então, veja, se você vai desbaratar ou desmanchar uma baratrosfera, uma comunidade baratrosférica lá de 2, 3, 10 mil consciências, como se fosse uma grande favela, muito pior do que uma favela, tá? Existem favelas até que às vezes a energia é positiva. Então você imagina desbaratar tudo isso, quais são as consciências que vão para outro planeta, quais são as consciências que vão ressomar, não imagina isso, as que vão ressomar, para quais ambientes intrafísicos, que famílias vão receber essas consciências. Veja a complexidade da reurbanização extrafísica. Então, ela não passa só por um serenão, ela passa por evoluciólogos. Porque quando você pega a ficha de uma consréu, que é essa consciência reurbanizada, você vai analisar, você vai ver qual é a melhor família para acolher essa consciência extrafísica. Ela é muito doente, entende? Então, ela pode, na infância ou na adolescência, manifestar muita agressividade, né? Então, o aumento, o incremento populacional da Terra, isso o professor Valdo falou muito, né, enquanto estava aqui conosco, muitos desses serial killers, o homem-bomba, muitas dessas consciências que provocam enormes desastres, né, normalmente são consréus.
Então, que famílias podem acolher essas consciências extrafísicas? Provavelmente tem conexões, né, algum tipo de conexão, e tem meios, provavelmente, de diminuir o impacto da chegada dessa consciência na dimensão intrafísica, tá? Nós estamos, segundo o professor Valdo, isso está escrito no Homo Sapiens Reurbanizados, quem nunca leu esse livro, se interessa por esse tema, vale a pena, é um tratado. No Homo Sapiens Reurbanizados, o professor fala que nós estamos no auge da Reurbex, na Terra, tá? E a tendência é piorar. Então, vai melhorar, mas antes de melhorar intrafisicamente, vai piorar um pouco. Por quê? Porque o que vai melhorar é o extrafísico. Na hora que existe um investimento na dimensão extrafísica, desmanchando essas comunexes doentias, né, comunidades extrafísicas doentias, elas vão nascendo. E à medida que elas vão nascendo, aqui nessa dimensão começa a piorar. Piorar em que sentido? A gente já está vendo, né, o incremento da xenofobia, que é digamos assim, a repulsa, o preconceito com o diferente, com o imigrante, com as minorias homossexuais, com os negros. Então nós estamos vendo aí movimentos supremacistas ganhando corpo em vários países, né, é o chamado ultradireita ou a ultra-esquerda, onde se defende a dessoma do outro para você ficar bem. Então isso é cíclico, na história da humanidade sempre houve, né, momentos em que isso ganha corpo, depois ele vai arrefecer, depois ganha corpo novamente, e tudo indica que a gente está numa fase da reurbanização extrafísica, onde essas consciências que têm esse holopensene, elas estão ressomando, e por isso a tendência é piorar um pouco, certo? A para-reurbanologia, nós falamos o que é Reurbin, o que é Reurbex, né, e o que vem a ser para-reurbanologia. A para-reurbanologia, vocês sabem, o prefixo para é porque ele é extra, ele é fora, certo? Fora do corpo, em outra dimensão. Logia é estudo. Então, é o estudo da reurbanização extrafísica. Então, a diferença de Reurbex para para-reurbanologia é porque a Reurbex é um fato que está acontecendo na dimensão extrafísica. E a para-reurbanologia é um corpo de conhecimento, é uma especialidade que visa estudar essa reurbanização extrafísica. Certo? Você tem... Eu, de vez em quando, vou dar uma olhadinha assim para o lado, porque eu tenho 2 monitores aqui, e aí eu vou ver se tem alguma pergunta. Até agora não tem nenhuma, eu vou seguir, tá? Existem 2 óticas para estudar a Reurbex, e é até interessante porque quando sempre que a gente ouvia falar de Reurbex, no IPC, nas outras instituições, junto com o professor Valdo, ele citava exemplos de projeções lúcidas que ele teve, onde ele ia até o local onde estava ocorrendo a Reurbex e ele interagia com o serenão. O serenão, se tiver alguém que é de primeira vez, é uma consciência muito evoluída. Ela está no final da escala evolutiva que nós conhecemos, que vai de um vírus até o serenão. Depois tem um outro processo evolutivo. Mas o serenão é a consciência que já está quase nos dando o adeus para uma nova etapa evolutiva, né? E a gente não vai entrar nesse detalhe, mas imagine vocês, é possível sairmos do corpo, uma projeção consciente, e entrevistar um serenão. Pode ser uma meta de vida. Você chegar ao ponto de sair do corpo, né, mais cedo ou mais tarde, interagir com o serenão e fazer algumas perguntas para ele. O professor Valdo relatou algumas projeções que ele teve com os serenões, inclusive uma atuando energeticamente na reurbanização da paratroposfera da Europa do pós-guerra. Tá? Então, quando eu ouvia isso, eu pensava, gente, estudar Reurbex é alguma coisa que está muito longe da realidade. Né? Imagina, como é que eu vou sair do corpo e entrevistar um serenão para ver... É como você sair daqui agora, vai visitar uma favela e conhecer a favela. Você vai saber quem é que coordena, se existe venda de drogas, prostituição, como é que é o tráfico que tem lá, quem comanda. Você vai estudar aquilo, certo? Agora imagina você sair do corpo e ir numa comunidade baratrosférica degradada e junto com o serenão e entender como é que funciona a Comunex e mais do que isso, como que você vai resgatar as consciências de lá e desfazer aquela comunidade para aquelas consciências ressomarem, renascerem. Então eu sempre achei que o tema de estudo da Reurbex ainda estava muito longe para mim, certo? Aí, lendo o Homo Sapiens Reurbanizados, e isso foi depois que eu fiz um curso aqui em Foz do Iguaçu, chamado Definição de Especialidade Pessoal, eu fiz um curso e descobri, né, através da ajuda dos colegas, que eu tinha essa especialidade de reurbanizador, né, seja no CAEC, depois na ARACE,
de volta a Foz do Iguaçu, eu sempre estive atuando em projetos de reurbanização dos campi, onde eu morei, certo? E aí, assumindo essa especialidade, fui ler o Homo Sapiens Reurbanizados, e lá eu me deparei com essa questão das óticas de estudo da Reurbex. Então, o professor Valdo coloca que existem duas formas, maneiras ou óticas para você se tornar um estudioso da Reurbex. A primeira ótica é você sair do corpo e ir até o local onde ela está acontecendo. Então, você vai lá, olá, eu sou o Alexandre, esse aqui é o Serenão, tudo bem? Eu queria conhecer o trabalho aqui e tal. Então, muita lucidez extrafísica, tá certo? A questão da recuperação dessa memória da projeção depois, para você entender a Reurbex. Você vai estudar fora do corpo, em loco, certo? A segunda ótica de estudo da Reurbex é você lendo os indicadores da reurbanização extrafísica aqui, na dimensão intrafísica. Quando eu vi isso, comecei a conversar com alguns colegas e a gente viu que, peraí, então é perfeitamente possível entender a Reurbex que está acontecendo a partir dos reflexos dessa Reurbex na dimensão intrafísica. A primeira coisa que eu fiz foi ver, será que Foz do Iguaçu, onde teve a primeira Cognópolis, passou por um processo de reurbanização extrafísica? Aí eu comecei a levantar indicadores. O que são indicadores, gente? Às vezes você não está vendo uma coisa, mas alguma outra coisa simula a existência disso que você não está enxergando. É um indicador daquilo, é uma hipótese. Então, se você tem a hipótese de que esse objeto aqui existe, certo? Você tem essa hipótese. Se esse objeto existe, você vai atrás das evidências da existência dele sem enxergar o objeto. Então, será que teve Reurbex em Foz do Iguaçu? Talvez proporcionada pela implantação da Cognópolis Foz, aí nós começamos a levantar algumas informações. Quando a gente chegou em Foz do Iguaçu, Foz era a cidade ranking número 1 em homicídio per capita no Brasil. Não sei se vocês sabiam disso. Então, imagine vocês, Foz do Iguaçu, do homicídio, primeiro do Brasil. Talvez vocês devessem, quem tem um pouquinho mais de idade, assim, deve lembrar o quanto Foz do Iguaçu estava nos noticiários semanalmente, ponte da amizade, contrabando, tráfico e etc. Por quê? Porque a nossa região aqui chegou a ser o segundo maior polo de comércio do mundo, só perdia para Miami, tá? Então, o que girava eram bilhões e bilhões de dólares de venda de mercadorias aqui na nossa fronteira, tudo ilegal, tudo entrava contrabandeado no Brasil. Isso fazia da nossa cidade um problemão, sabe, em relação à questão do ilícito. Nós chegamos em 1995. Logo em seguida, na época, se não me falha a memória, o governo do Fernando Henrique Cardoso, mudou-se o valor da cota. O que é uma cota? Quando você sai do Brasil, você só pode comprar X dólares. A cota, que era 300 dólares, se não me falha a memória, passou para 500 dólares e reduziu um pouco, desmotivou um pouco a compra aqui em Ciudad del Este. O povo começou a priorizar a fronteira seca, mas ao norte do estado do Paraná e no Mato Grosso. Foz do Iguaçu, em decorrência disso e de um maior investimento do policiamento na fronteira, praticamente mudou a vocação do contrabando que havia aqui na cidade. Há, inclusive, um decréscimo da população que é atribuído à mudança das pessoas de Foz do Iguaçu para a fronteira seca que eu comentei com vocês, tá certo? Passam mais alguns anos e um ostensivo policiamento, maior investimento nas aduanas para controle do tráfico e etc., Foz do Iguaçu diminuiu o ranking de homicídios e saiu. Passou para segundo, terceiro, quarto, quinto e hoje não está entre os municípios que têm maiores índices de homicídio. Outra questão, Foz do Iguaçu, nós viemos em 95. Em 2001 foi criada duas universidades, que é o UDC e a Uniamérica, para quem conhece Foz do Iguaçu, e ambas hoje são centros universitários. Depois veio uma universidade federal para cá, que é a UNILA, Universidade de Integração Latino-Americana. Foz se tornou um polo universitário. Então veja que interessante a mudança de uma cidade que era um fulcro de contrabando para um polo universitário. Então houve uma mudança muito grande aqui. Isso são indicadores. Aí se vocês falarem assim, tá, Alexandre, você atribui isso ao CAEC, à Cognópolis e à Conscienciologia,
Não podemos afirmar isso, tá? Agora, por quê? Porque nós estamos analisando indicadores. Quem sabe algum de nós pode ter uma projeção, conhecer aí um serenão australino ou algum outro serenão que vem aqui e mostre, olha, quando começou a Herbex na região, né? E como está esse processo hoje? Qual a gênese? Quais variáveis foram trabalhadas? Quando a gente estuda a região trinacional, é muito interessante, pessoal. Veja, nós tivemos a Guerra do Paraguai, certo? Aqui na nossa região. Nós tivemos uma outra guerra guaranítica, ou jesuítica, que foi a expulsão dos jesuítas aqui. Então, nós temos, nessa região aqui de influência, 2 confrontos bélicos que foram bem estigmatizantes, seja para os índios, seja para os descendentes, né, dos paraguaios, argentinos, brasileiros que moravam aqui. Então, é um local problemático. A própria fronteira é ainda problemática. Ela já não é tanto como era no final do século passado, quando a gente chegou aqui, mas ela ainda é problemática. Então, isso a gente respondeu muito quando a gente veio para Foz. Por que vocês vieram para Foz? O pessoal daqui perguntava. Vocês saíram lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, para vir implantar uma Cognópolis em Foz do Iguaçu? Tantos lugares para implantar a Cognópolis, né? E aí, por quê? Quais os critérios para a gente escolher uma Cognópolis, né? A Cognópolis, a gente vê que ela acaba se transformando pela quantidade de tenepecista, o próprio propósito da Cognópolis, ela acaba se transformando num para-hospital. Então, o para-hospital ele tem que ser feito em local que tenha doente, né? Então, essa fronteira, ela é muito significativa. E nas minhas pesquisas pessoais, tá certo? O Alexandre, eu tenho relação, né, evidências no meu processo de autopesquisa com o processo religioso jesuítico que teve a implantação aqui nessa região. Então, eu vejo muita coerência em implantar uma Cognópolis num local que teve aqui um estigma da corte portuguesa, da corte espanhola, com o genocídio indígena, né, que aí já não estou falando mais só da nossa região, mas de toda a América. É um ambiente estigmatizado. E, às vezes, esse local que reúne N variáveis para serem trabalhadas pode ser um efeito de replicação interessante. Esse é o aspecto nosográfico da implantação aqui da Cognópolis. Isso que eu estou trazendo para vocês faz parte do estudo de cognopoliologia, tá? Eu estou vendo aqui que tem algumas cabeças interessantes assistindo aqui a nossa live, os Aslaves, que estou vendo a Aline está participando aqui também, tem minha irmã lá de Florianópolis, a Maria Helena, tem a Cláudia Suassuna. Então, veja, vocês podem fazer perguntas se vocês quiserem, tá? Estou vendo aqui a Cristiane Borges, depois de muito tempo, ela está de volta, fico contente com isso. Thalissa. Então, gente, ó, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem me interromper para fazer pergunta, a Nilza, a Leila, qualquer um de vocês, eu vou buscar responder. Isso é cognopoliologia. Então, eu falei de aspectos nosográficos aqui da nossa região, mas tem aspectos que nos ajudaram demais e ajudam até hoje. Então, por exemplo, para você implantar uma neociência de estudo da espiritualidade, uma cidade que tem hoje, catalogadas pela Polícia Federal, 81 etnias, isso é bom? Isso ajuda demais. Foz não é uma cidade, igual algumas cidades no Brasil, que tem uma colonização muito arraigada de uma única cultura. É muito difícil o diferente, ele conseguir, às vezes, se desenvolver numa cidade dessa, certo? Por quê? Porque quando uma cultura ela é muito estratificada, quando você chega com ideias muito diferentes, com essa ambição de desenvolver um estudo que ele é interdisciplinar, universalista, é mais complicado. Quando você vem para uma cidade internacional, aqui, você em qualquer supermercado que você vai em Foz do Iguaçu, você paga uma conta com real, dólar, peso, guarani ou euro. São 5 moedas. Às vezes aparece na tela do computador o valor da compra em qualquer uma dessas 5 moedas. Basta você entregar o dinheiro que você tiver no bolso, você vai comprar. Então, isso é uma cidade que tem nuances de cidade universalista. Isso ajuda uma neociência como a conscienciologia. Então, veja aspectos nosográficos e homeostáticos como nos ajudam. Para você tem a possibilidade, os trafores, para implantar um hospital, ao mesmo tempo você tem estigmas que muitas vezes podem dizer respeito até a nós que estamos aqui, lideranças e voluntários que têm alguma raiz nesse passado aqui dessa região, e isso faz da Herbex um plano
muito detalhado, muito aprofundado, antes da gente ressomar, para chegar aqui e conseguir cumprir a nossa programação existencial. Então, tem essas duas óticas, né? Não sei se ficou claro para todos vocês. Nós podemos estudar Heurebex daqui do intrafísico, analisando os indicadores, ou saindo do corpo, indo em loco, onde a Heurebex está acontecendo, ok? Bom, e aí, vamos abordar um pouco, né? Isso aqui são as nossas premissas, né, para a gente poder abordar. Faltou falar da cognopoliologia, tá? Segundo o verbete do professor Valdo, cognopoliologia é a ciência aplicada ao estudo da cognópolis, ou do bairro da cognição, do conhecimento ou da cultura, em todos os detalhes da estrutura urbana, social, política e intelectiva, em relação à evolução das consciências ou cidadãos e cidadãs, certo? Então, é a cidade do conhecimento, estudar a cidade do conhecimento. O próximo tópico que eu tenho para trazer para vocês é a cronologia da Heurebex, né? E existe uma ortopensata, no Léxico de Ortopensatas, página 1476, 1476, se vocês quiserem anotar, é uma ortopensata que diz o seguinte: no universo da Heurobexologia, deixa eu só fazer uma coisa aqui, eu vou colocar no chat para vocês, tá? Se vocês quiserem acompanhar, porque é uma ortopensata meio grande. Vê se aparece aí para vocês. Não está indo aqui. Eu vou ler, não está indo. No universo da Heurebexologia, a ordem cronológica do desenvolvimento dos trabalhos assistenciais vem sendo até aqui. Então, veja, no estudo da Heurebex, existe uma ordem cronológica. O que o professor Valdo coloca? Qual foi a primeira etapa dessa ordem cronológica? É a para-urbanologia, que, segundo ele, foi a partir do ano 1100. Foi quando o professor Valdo, no livro Zéfiro, ele fala que, né, o livro da Mabel, no livro Zéfiro, que foi quando o professor Valdo parou de correr dos assediadores. Isso é a etapa que ele fala da para-urbanologia. É quando ele começa a, digamos, enfrentar os assediadores, acolher esses assediadores e encaminhar. A segunda etapa seria para-transmigraciologia. Então, primeiro você entra com a Heurebex, depois para a transmigraciologia. Aqueles que não tinham condições de ressomar aqui nesse planeta, perderam o time da evolução, eles vão para outro planeta. Qual seria a terceira etapa? A conscienciologia. É quando o professor Valdo, junto com evoluciólogos, começa a proposição de uma nova ciência de estudo da espiritualidade. Porque várias tentativas foram feitas, em geral acabaram se tornando religiões, né? E aí, o objetivo, então, era criar uma neociência para trazer para a dimensão intrafísica, para estudar a espiritualidade e ajudar no processo emancipatório, né? O professor Valdo dizia muito tempo atrás, a emancipação das consciências, né? Dos espíritos, das almas. Isso é a conscienciologia. Uma vez criada essa ciência, o seu paradigma, né, de estudo, aí começou uma nova fase que é do curso intermissivo. Então, você já tem um corpo, um programa, uma matriz curricular, você já tem um projeto pedagógico. Então, agora vamos criar o curso, tá? Como é que vai funcionar, quem são os professores, isso é o curso intermissivo. A próxima etapa, aí entra a Comunex Pandeiro. Então, veja a cronologia caminhando. O que é a Comunex Pandeiro? É uma Comunex que ela era transitória, tá certo? Ela não ficava fixa num local aqui do planeta, e ela teve como papel, função, preparar a próxima etapa, que seria a Cognópolis, a implantação da Cognópolis. Ela foi desativada em meados da década de 80. O professor Valdo sempre falou que muitos de nós participaram do pandeiro antes de ressomar, ou mesmo depois, projetados, e ela foi desativada no final, em meados da década de 80, em 85, se não me falha a memória, porque ela atingiu o objetivo que era a implantação da Cognópolis. O pessoal começou a ressomar, e em 1986 foi lançado o Tratado Projeciologia, tá? E então você praticamente passa todo aquele planejamento extrafísico agora para uma instituição intrafísica, continuar esse planejamento e essa implantação da Cognópolis. Então é muito importante a gente entender a lógica dessas datas. 1985 você encerra o pandeiro,
tá certo? Em 86, lança o Tratado Projeções da Consciência, em 88, funda o Instituto, e aí foi embora. Quando nós chegamos em Foz do Iguaçu, em 95, teve uma palestra do professor Valdo, e ele pegou o livro Projeciologia, ele levantou o livro Projeciologia e falou assim, o Instituto veio desse livro, né, simbolizando o livro Projeciologia como sendo um elemento aglutinador de pessoas. Ele levantou os 700 experimentos e falou, o CAEC veio desse livro, que é o livro da o CAEC lança a ciência Conscienciologia, tá? Então, vejam essa questão da importância das obras, dos escritos, na aglutinação de pessoas. Então, veja, para a reurbanologia, para a transmigraciologia, conscienciologia, curso intermissivo, então o pessoal se aglutinando, depois o pandeiro, uma comunex estacionária, aqui, estacionária não, transicional que fala, né? Ela estava em transição, né? Ela foi desfeita e ficava num local próximo aqui da dimensão intrafísica. Aí a Cognópolis, que foi literalmente lançada em 1995, depois vem a Comunex Interlúdio, tá? Então a Comunex Interlúdio, ela é uma consequência da implantação da Cognópolis. E quem é dessa época aqui, não sei se tem alguém aqui que é dessa ocasião, a Comunex Interlúdio, quando nós chegamos aqui em Foz do Iguaçu, eu fazia muitos desenhos, né, da Terra com um cone ligado a uma Comunex. E foi antes do professor Valdo falar de interlúdio, não falava de interlúdio. Em 1995, até começo de 96, não tinha o professor Valdo falando explicitamente da Comunex Interlúdio. Só que o raciocínio nosso, que chegamos aqui em Foz, era agora vejam o que eu vou colocar para vocês, vejam se tem lógica, e é aí que eu falo da questão da hipótese, da serialidade, né, das vidas consecutivas nossas aqui nessa região. Eu fazia esse desenho porque, na minha cabeça, na hora que um grupo começar no intrafísico, com um holopensene muito forte de ideias de curso intermissivo, isso vai entrar em ressonância com a Comunex do curso intermissivo. Vai ficar fácil, pelo holopensene, o ir e vir de um lugar para o outro. Isso como que eu conhecia de conscienciologia na época. E aí nós fazíamos esse desenho. Ok. Certa vez, estudando, eu já vou responder as perguntas de vocês, tá, gente? Só um segundo. Estudando aí o passado, né, da nossa região, e aí eu fui ver o que foi a República Guarani, eu quase caí de costa quando eu vi que o sonho, né, tanto dos jesuítas quanto dos índios que aqui estavam, e era inclusive a Terra Sem Males, la Tierra Sem Males, era perseguido pelos guaranis. Eles eram nômades, e eles achavam que um dia eles iriam encontrar a Terra Sem Males, que é o paraíso, certo? E o sonho deles era o quê? Trazer o céu para a Terra. Quando eu vi que os índios, naquela ocasião, eles queriam trazer o céu para a Terra, primeiro impacto, assim, gente, nós viemos para Foz do Iguaçu para trazer o curso intermissivo para a Terra, isso não é auto-mimese, não? Aí, ok, você vai estudar a fundo, né? Quem esteve aqui antes com os jesuítas no sonho, né, da Terra Sem Males, foi um processo religioso, dogmático, teve doutrinação, teve uma série de aspectos nosográficos, tá certo? Mas teve coisas positivas, né? Atribui-se aqui à República Guarani a criação dos princípios cooperativistas, e não na Inglaterra, em Rochdale, como conta a história formal, né? Por quê? Porque na República Guarani tudo era dividido, os lucros, né, de tudo que eles produziam aqui era dividido igualitariamente, e todos trabalhavam da mesma forma. Então, isso fazia com que era uma sociedade igualitária, só que tinha um processo dogmático, né? Tinha uma série de aspectos ali que realmente foram bem complicados e geraram um estigma danado. Recentemente eu estava desenvolvendo um projeto aqui para a região, numa área pública, e pensei em fazer um monumento. E eu pensei em fazer um monumento em homenagem aos guaranis. Eu fui conversar com um amigo nosso, que é estudioso do assunto, aqui, da Cognópolis, e eu falei, eu estou pensando em fazer algo da Terra Sem Males. Ele olhou para mim e falou assim, Alexandre, você está maluco? Que Terra Sem Males? Vai perguntar para os guaranis o que eles acham do homem branco e da Terra Sem Males. Nós destruímos, de alguma forma, esse sonho. Ele tem uma visão muito clara, é a opinião dele sobre isso, mas que tem lógica,
eles foram expulsos, tudo foi desmanchado, certo? A República Guarani acabou entrando em ressonância lá com a corte portuguesa, espanhola, e foi uma ciumeira danada, porque aqui já estava desenvolvendo uma estrutura agrícola avançada, estava se produzindo livros com qualidades melhores até do que as gráficas na Europa, instrumentos musicais, e quem era o chefe aqui? Era um cacique. Então, isso foi um problema, né? E, de repente, nós fazemos um curso intermissivo, ressomamos e viemos para cá com o objetivo de fazer a emancipação dessa região. Então, será que isso é uma coincidência? Será que é apenas uma sincronicidade? Ou será que isso foi tudo planejado para que a gente pudesse efetivamente reurbanizar um estrago que alguns de nós tiveram maior ou menor participação aqui, certo? Então, isso é a cronologia da Reurbex, né? A Comunex Interlúdio, então, voltando na sequência, né? Ela começa, ela é instalada depois da Cognópolis Foz. Eu acredito a isso, o fato de terem mais de 100, 200 TNPCistas aqui na região, é muita assistência que é feita dioturnamente, então muita consciência sendo resgatada, isso acaba fazendo uma conexão com a Comunex Interlúdio, tá? E por último, fechando essa cronologia, está a Enciclopédia da Conscienciologia. Olha que interessante. No livro Zéfiro, quando a gente lê, e o curso, né, eu já fiz o curso da Mabel, recentemente ela deu o curso nas ações integradas da CCCI, curso EAD, e fica evidente, né, o professor Valdo, ele cumpriu uma etapa, e ele é completista existencial, no meu ponto de vista, inclusive moratorista, tem moratória, né, mais de um completismo, ele enfrenta os assediadores, vai atrás, cria uma ciência, conscienciologia, junto com os evoluciólogos, evidentemente, e isso finaliza com a enciclopédia, onde ele coloca todos nós como verbetógrafos. Ele fecha um ciclo. Zéfiro fecha um ciclo dessa maxi proexis dele de múltiplas vidas. Tá? É uma forma da gente encarar isso. E quem lembra, antes do professor Valdo de Somar, ele falou muito da pré-intermissiologia. Ele dizia, só para lembrar vocês, a Thalissa colocou a ortopensata aqui no chat, tá? Se vocês quiserem acompanhar, a sequência está ali bem bacaninha. Obrigado, Thalissa. Então, o professor Valdo, antes de dessomar, ele falou muito da pré-intermissiologia, onde ele dizia o quê? Vocês, quando dessomarem, antes do curso intermissivo, vocês vão ter que enfrentar a turma de vocês que ficou para trás. E não tem amparador, é você vai ter que ir atrás. Vocês têm que ter coragem para enfrentar o passado de vocês, são os amigos de vocês. Ele fez isso, né? Se vocês têm lógica, no século XI, não foi isso que ele fez? Né? E ele finaliza isso com a enciclopédia. Até que ponto isso aqui não é um grande convite para que cada um de nós assuma uma maxi proex muito maior, não é de uma vida, mas talvez de várias, para que a gente consiga fazer nós um ciclo desse, de para-urbanologia, para-transmigraciologia, conscienciologia, até culminar com uma enciclopédia, sabe lá em que ano, né? É uma coisa para a gente pensar. Isso é a cronologia da Reurbex proposta pelo Zéfiro, tá? Quando eu falo Zéfiro, isso tem se repetido, aconteceu naturalmente, tá, gente? Tem coisa que é o Zéfiro. E essa questão, quando a gente fala, por exemplo, dessa cronologia, isso começou em 1100, lá não era o Valdo que estava trabalhando, era o Zéfiro, né? Então, às vezes eu vou usar o termo Zéfiro, mas eu estou falando do professor Valdo Vieira, porque é a personalidade consecutiva. Bom, antes de eu entrar na hipótese da maxi proexis embrionária, eu vou responder, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem, deixa eu ver quem que foi o primeiro. Catarina Silva. Como você vê a Reurbin e Reurbex com relação aos animais e natureza nesse período pós-Covid? Por exemplo, a criação da lei que proíbe o consumo de animais selvagens na China. Perfeito, Catarina. Eu vi essa matéria, tá? Eu não vou perder a oportunidade de fazer o convite para você e todos vocês que estão aqui, no dia 12 de julho, tá? Eu e a professora Aline, que está aí nos assistindo, deixa eu só conferir a data, é isso mesmo, dia 12 de julho, nós vamos dar um curso que é para reurbanologia e mega recins, onde a gente vai analisar o cenário atual planetário e fazer correlações com a Reurbex, tá?
E isso que você está trazendo é uma dessas correlações que a gente faz. Então, é uma consequência, uma mudança de políticas no planeta que tem a ver com a pandemia, que tem a ver com, não é com a pandemia, tem a ver com o vírus, né, o Covid-19. Então, você tem, isso a gente no curso a gente vai aprofundar bastante, tá? No dia 12 de julho. No final eu vou deixar o link para vocês aqui, do local onde o curso vai ser feita a inscrição. Tem tudo a ver, porque no momento em que a população terrestre ela começa a aumentar de quantidade, determinados vírus, patógenos, protozoários, que sempre estiveram na natureza, eles vão entrar nessa cadeia nossa. Cadeia que eu digo das nossas interações, tá? A cadeia de interações da população humana. Na hora que esse vírus entra na população humana, isso aconteceu muito provavelmente centenas de vezes ao longo da história. Só que lá na Idade Média, o professor Valdo dizia isso, às vezes, num dia, aqui, na nossa contemporaneidade, nós vemos mais pessoas do que uma pessoa via na Idade Média. Já imaginou isso? Num dia que você vai no centro e volta, você viu lá 700 pessoas. Era o que uma pessoa conhecia durante toda a vida dela na Idade Média. Então você imagina, se uma pessoa lá naquela ocasião, no interior, pegava um vírus desse, ela adoecia, né? Porque 10% daquelas pessoas adoeciam, elas não cruzavam o Atlântico. Então, não ocorria pandemia por causa disso. Eu estou falando, né, em termos probabilísticos. Se a gente estudar a peste negra, que aconteceu na Idade Média, morreu um terço as pestes da Idade Média mataram um terço da humanidade. Mas hoje, com o advento dos transportes, se você pegar lá o Flight Radar, aquele aplicativo, é um site, onde você vê os aviões cruzando o céu em tempo real, imagina uma pessoa quando ela pega um vírus numa cidade e transmite para outros, em questão de dias, o mundo inteiro já pode estar com o vírus. Foi o que aconteceu agora, certo? Na hora que isso ocorre, isso tem reflexo em todas as áreas. Uma delas que chama atenção é a que você está trazendo. Porque as pessoas começam a pensar, puxa vida, não está na hora de parar de se alimentar de animais selvagens, que não tem o mínimo de higiene? Será que não tem? Aí vem a política e acaba com essa cultura, digamos assim. É um progresso, tá certo? Até chegar o dia que nós não vamos ter mais frigoríficos da forma como a gente tem hoje. Mas isso já é um progresso se a gente for analisar, tá? Então, você está trazendo um tema que está em cima do lance, exatamente esse e muitos outros pontos que a gente está estudando para o curso do dia 12 de julho, tá? Depois aqui, Fon Liz, boa noite. Como vê a tendência de mais intermissivistas estrangeiros indo viver na Cognópolis? Abraço de Cláudia, Alemanha. Acho que é a Cláudia Fonseca, né? Olha, Cláudia, hoje nós temos uma Cognópolis, que é a Cognópolis Foz, que está consolidada, tá? Mas, assim, provavelmente virão novas Cognópolis em breve. Florianópolis tem um projeto, eles estão trabalhando arduamente para isso. Natal também tem uma equipe fora de série que está trabalhando no Intercamp. Nós temos a Aracê, Cognópolis Pedra Azul, e tem também o campus de IPC Saquarema, que passa por um debate, uma discussão sobre transformação em Cognópolis, enfim. Mas consolidada nós só temos a Cognópolis Foz. Então muita gente que se sente afim a essa ideia de um território interassistencial acaba mudando para cá. Só que a gente acha que isso é bacana, é bem-vindo, todos são muito bem-vindos aqui, contribuem demais, mas tudo indica que dentro de pouco tempo, talvez, isso é a minha opinião pessoal, tá? A gente vai ter a segunda, a terceira, a quarta e mais neocognópolis. Não, Foz continua tendo essa característica de ser a sede da conscienciologia, mas não vai ser a única Cognópolis. Então, pode acontecer com que as pessoas interessadas no holopensene da cognopoliologia, que é tudo isso que a gente está trabalhando aqui, se vinculem a esses projetos de implantação de neocognópolis, tá? Isso é uma coisa que seria muito bem-vindo. Depois a gente tem aqui o Gustavo Ferreira, Gustavo Dausch, lá de Florianópolis. Tem 2 integrantes aqui da Cognópolis, lá de Santa Catarina. Alex, vejo a Cognópolis Foz como uma
uma matriz ortopensênica, retaguarda importante ao desenvolvimento das demais iniciativas de Cognópolis. Qual a tua visão sobre como se dará essa troca daqui para frente? Eu penso assim também, tá, Gustavo? Por isso que eu acho que nós, aqui em Foz, temos uma responsabilidade muito, mas muito grande, que é consolidar a Cognópolis Foz. Essa consolidação, ela passa por algumas mudanças, tá certo? Algumas reciclagens, para que a gente possa garantir isso que você está falando, que é essa matriz ortopensênica, para que as próximas Cognópolis venham a funcionar. Então, por exemplo, vocês em Florianópolis, aí na região, na metrópole, né? Agora Florianópolis foi reconhecida como uma nova metrópole. Vocês têm uma responsabilidade muito grande de ajudar, inclusive, a Cognópolis Foz, no meu entendimento, que vocês já estão nascendo Cognópolis. Eu faço uma diferenciação aqui, porque a Cognópolis Foz nasceu campus e IPC. E você vê, 25 anos depois, agora que o IPC vai começar o campus dele aqui em Foz do Iguaçu. Então, houve todo um reagrupamento do nosso grupo evolutivo para a implantação da Cognópolis Foz. E eu penso que é perfeitamente possível a Cognópolis nascer Cognópolis, não necessariamente ter que ser o campus de uma IC para futuramente virar uma Cognópolis. E vocês têm esse propósito, e isso é muito bacana, tá? Então, essa matriz ortopensênica, eu concordo plenamente, isso vem do amadurecimento de toda a estrutura que existe aqui, da quantidade de condomínios, de TNPCistas, de especialidades implantadas, a enciclopédia da Conscienciologia e o tertuliário, isso é a matriz ortopensênica. A pessoa, ela, até o leigo, ele chega aqui na Cognópolis, às vezes ele tem a predisposição para a psique, ele sente um negócio diferente. O que vocês fazem aqui? O que tem aqui? É o balneário energético, entende? Eu vivo falando isso, teve uma live recentemente que eu comentei isso. Teve um dia que eu estava no CAEC, junto da equipe da Sinvex, né? Nós estávamos lá é um stand que a Sinvex tem todo sábado, né? Agora tá não por causa do isolamento social, e eu estava sentindo a energia, aquele povo indo e vindo com um sorriso no rosto, sabe? Um ambiente extremamente agradável. Gente, isso é o balneário energético que o Valdo fala. E eu lembrei do campus da Sinvex, que está em fase de implantação. E eu lembrei que a gente já tem aquele padrão de energia dentro da sede, no salão de dinâmicas da Sinvex, aqui no CAS, que é o Centro de Apoio do Serenalta, e nas bases físicas dos moradores aqui. São os ambientes que já são pequenas bolhas. E eu vejo que na implantação de um campus, tá, essas bolhas, elas tendem a começar a juntar uma com a outra, até que o campus inteiro vira um ambiente daquele desassediado, que é um ambiente dentro do Holopensene, né, dos nossos cursos intermissivos. Então, a matriz ortopensênica, provavelmente, durante muito tempo, eu vejo que vai continuar sendo aqui. Agora, nunca se sabe, daqui 10, 20, 50 anos, como é que isso vai funcionar. O Alexandre Zaslav está me perguntando se poderia aprofundar um pouco mais sobre a relação da ciência com a Conscienciologia, o neoparadigma científico em si, com a Heuerbex. Olha, Zaz, eu não sei se você estava aqui quando eu trouxe a cronologia da Heuerbex, que é uma ortopensata do professor Valdo, tá? A Conscienciologia, se a gente for observar, né, ela é proposta antes de iniciar os cursos intermissivos, antes do Pandeiro e depois a Cognópolis. Então, nessa reurbanização extrafísica, porque passa o planeta Terra, a Conscienciologia é o paradigma, digamos, que organiza o entendimento da própria Heuerbex. Então, a Heuerbex, ela não começou, ela não é adstrita à Terra e não começou na Terra. Outros planetas já passaram por esse processo, tá certo? Só que você ter uma ciência técnica para estudar isso, sem dogmatismo, sem manipulação, né? Você ter um processo, um método científico, você mais do que ninguém conhece isso, você ter uma metodologia de estudo da espiritualidade, isso é inédito nesse planeta. Já se tentou antes e descambou para a religiosidade, ou para o misticismo, para o esoterismo. Então, você conseguir ter uma ciência, conscienciologia, para poder estudar a Heuerbex, eu diria que é fundamental. Então, por exemplo, nesse curso que eu e a Aline a gente vai ministrar no dia 12, inclusive o Colégio Invisível da Para-Reurbanologia nos ajudou com algumas ideias, nós vamos lançar hipóteses.
nós não somos taxativos nos achados que nós estamos tendo. Nós estamos levantando hipóteses para elas serem refutadas. Então, isso é ciência. De repente, você vai estudar algumas matérias. Eu vou citar um exemplo, tá? A Catarina, né, que trouxe a pergunta, só para confirmar aqui, foi a Catarina. Teve o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Gordon Brown, ele deu uma entrevista e ele falou, olha, está na hora de estudar um governo mundial, porque a pandemia, ela desconhece fronteiras e é preciso uma política integralizada, articulada em todos os países. Não adianta um país tomar atitudes se os outros não aderirem. É interessante, quando a gente estuda despoluição de bacia hidrográfica, no meu mestrado eu estudei despoluição de bacias, não adianta um município querer despoluir o rio se o município que está acima dele não despoluir. Por quê? Porque o esgoto é jogado no outro município e vai passar pelo seu município. Quem mais sofre com a poluição de São Paulo são os municípios abaixo de São Paulo, que é a hora que a água começa a oxigenar e é um fedor desgraçado, certo? Então ele requer uma política integrada. Então veja, o vírus, no momento em que ele desconhece fronteiras, as lideranças globais estão começando a olhar e dizer, peraí, precisa ter um governo global. Como é que nós vamos tomar uma atitude eficaz? Um país faz de um jeito, o outro faz de outro, o país que age errado prejudica o outro, fecha a fronteira para o Brasil, fecha a fronteira do México para os Estados Unidos. Por quê? Porque um país não está seguindo uma cartilha. Mas peraí, não tem cartilha. Então vamos criar a cartilha. Aí essa foi a segunda ideia, vamos criar uma Constituição Mundial. Aline, eu estou dando já um spoiler do nosso curso, eu espero que motive o pessoal a fazer o curso dia 12, tá? Mas, enfim, então veja que interessante que é isso. Nós estamos trazendo indicadores de que o processo de reurbanização extrafísica ele pode estar sendo acelerado pela Covid-19, em alguns aspectos. Tá? E no curso nós vamos trazer muitos aspectos positivos, muitos aspectos negativos, mas no balanço, a impressão que a gente tem é de que realmente pode estar havendo uma aceleração de algumas coisas, certo? Mais uma pergunta, e a própria Aline aqui. A Interlúdio foi, até onde sabemos, pelo Valdo, a primeira Cognópolis derivada a partir de uma comunidade intrafísica, que é a Cognópolis Foz. O que achas de um possível crescendo sinérgico Reurbex, Reurbim, Neocognópolis, Neocomunex? Eu acho que tem tudo a ver, né? É só a gente seguir a lógica disso que a gente está falando, um processo de continuação. Vamos imaginar assim. Então, implanta a Cognópolis Foz, certo? A Cognópolis Foz é utilizada, digamos, para a implantação da Comunex Interlúdio. A Cognópolis Foz, ela é consolidada num nível de harmonia, essa é a palavra, harmonia, entre as instituições e as lideranças, para que nós possamos dar suporte para a Neocognópolis. Essas Neocognópolis, que vão ter outras lideranças de outras instituições, começam a servir de base para Neocomunexes. Isso seria uma sequência racional de ampliação dos trabalhos da Cognópolis Foz. Tem uma palavra que simboliza um pouco esse tipo de crescimento, que chama rizoma. Tá? O que é um rizoma? Vem da botânica. É uma planta que ela não cresce em um caule, ela cresce de forma rizomática. Então, várias raízes que vão nascendo e ela vai se proliferando de uma maneira interdependente, ela vai crescendo. Então, é necessário essa referência ortopensênica que o Gustavo colocou aqui, para que ela cresça de uma maneira cosmoética e sustentável e, ao mesmo tempo, de forma interdependente, harmoniosa, tá? Nós temos ainda 2 minutos, tá? Tem a pergunta aqui da Cris Borges. Vocês acham possível pensar as próximas Cognópolis utilizando construções sustentáveis? Bom, você me deu o gancho para fechar o raciocínio de tudo que a gente colocou aqui, tá? Eu acho que nós temos o dever de que as próximas, tanto Foz quanto as próximas, tenham sustentabilidade. Nós temos projetos de usina de energia fotovoltaica aqui na Cognópolis Foz. Tem 2 projetos aqui, um do CAEC e um outro da IEC,
que pode dar sustentabilidade energética aqui para Cognópolis Foz. Aí vem tratamento de efluentes, uma série de coisas, tá? Agora, qual é o grande exemplo que a Cognópolis pode dar para que ela realmente assuma esse protagonismo de uma responsabilidade pelo planeta, que isso é o mais sério de tudo, tá? Quando o professor Valdo nos aglutinou na dimensão intrafísica, através do Projeções da Consciência, do Projeciologia, dos 700 experimentos, depois as enciclopédias foram os tratados, o que ele fez? Ele criou o Conselho das ICs, o Conselho de Epicons, o próprio Tertuliário passou a bola do Tertuliário. Ele fez uma grande aglutinação de intermissivistas, onde ele exercia uma liderança, eu acho que isso não se discute, tá certo? Era a nossa principal liderança, o fundador das ciências, e aí, de repente, ele dessoma, partiu para a dimensão extrafísica. A hipótese da maxiproexis embrionária, que eu venho debatendo, onde quer que eu esteja, eu estou trazendo essa ideia para discussão. A hipótese é o seguinte, nós não começamos ainda a executar a nossa maxiproexis. O professor Valdo foi completista. Quando a gente vê essa cronologia aqui, da para-urbanologia até a enciclopédia, isso é a cronologia de um trabalho onde ele capitaneou. Nós fazemos parte? Claro que fazemos. A pergunta é, nós temos condições de capitanear um processo parecido? Vai ser a partir da nossa pré-intermissiologia. Então, hoje, nós temos, na CCCI, 24 instituições. Quando nós tínhamos só o IPC, nós tínhamos uma unidade. Nós tínhamos um grupo, tá certo? Uma política de gestão, um plano pedagógico, não era uma única instituição. Hoje nós temos 24. Então, isso fez com que muitos retomadores de tarefa voltassem para o nosso grupo evolutivo. Nós temos uma diversidade de especialidades de pesquisa muito maior. Então, nós não temos uma porta de entrada para a conscienciologia. Nós temos muitas, 24 instituições, mais colégios invisíveis, empresas conscienciológicas ou conscienciocêntricas, enfim. Nós temos várias portas de entrada. O que está começando a acontecer hoje, e é esse o gancho, né, que você me deu, Cris, para finalizar, é que a nossa responsabilidade com o planeta passa pela construção dessa identidade, dessa unidade na CCCI. Isso significa, gente, que, se eu fosse traduzir isso, é acabar com a pseudo-harmonia. Isso é a nossa maxiproexis. O professor Valdo nos aglutinou para isso. Então, se hoje nós temos 24 tribos, isso tem uma tertúlia onde ele literalmente fala, eu vou dar o gancho aqui para vocês, é a tertúlia 2201, incubadora conscienciológica, tá? No minuto 50. Eu não consigo colocar no chat para vocês. Tertúlia 2201, incubadora conscienciológica, no minuto 50. O professor Valdo, ele fala que ele fala do Conselho dos 500 e tal, e ele diz, nós temos as tribos, temos, cada IC é uma tribo, certo? Então, o que é essa maxiproexis embrionária? Nós estamos iniciando a construção de uma identidade que vai ajudar na expansão, inclusive, das neocognópolis, para que nós possamos expandir neocognópolis dentro desse organismo que eu estou falando rizomático, de um rizoma de crescimento, ele tem que ter um nível de harmonia entre as ICs, entre as lideranças, que é praticamente um pré-requisito para essa expansão, tá? Eu não sei se eu me fiz claro aqui, né, Cris, na pergunta que você trouxe, mas isso é de um nível de responsabilidade planetária total. Por quê? O que impede o Estado mundial, tá? O Estado mundial cosmoético, hoje, o grande desafio dele são as fronteiras. São as culturas diferentes, são as moedas diferentes. O quanto que, às vezes, as nossas ICs não parecem países que têm dificuldade de fazer curso em parceria por conta justamente da receita do curso, dos professores que, às vezes, não têm afinidade, que são culturas diferentes. Então, a construção dessa unidade, né, considerando que nós somos lideranças muito antigas nesse planeta, né, só a gente pensar por aí, a construção dessa unidade, ela pode, de alguma maneira, ter relação com a reurbanização extrafísica do planeta para a construção do Estado mundial. E aí eu quero reforçar o convite, a Clara já está aqui me olhando, para a gente começar a encerrar, né, Clara?
que no dia 12 de julho nós estaremos no curso Reurbex e Mega Recim, tá? Para Reurbanologias e Mega Recim, no dia 12 de julho, para o fundo das ações integradas da CCCI. Tá? E veja que interessante o exemplo, é a primeira vez que as 24 instituições estão juntas, tá? Trabalhando juntas numa série de cursos, em paralelo, uma equipe financeira trabalhando no saneamento das instituições, todo mundo trabalhando integrado em prol da CCCI. É a primeira vez que vocês estão vendo cursos em série sendo divulgados por todas as instituições. Isso tem a ver com essa unidade com que a gente está falando, que é um grande desassédio de grupo que está ocorrendo em prol da CCCI, e veja, gerado por um vírus. A brincadeira que a gente tem feito é a Reurbex, né, feito por um serenão. Né? Então, o serenão ele atua numa ponta, quando a gente não responde, o vírus atua na outra ponta. Então, gente, eu queria agradecer e passo a palavra aí para a Clara, para a gente poder finalizar. Nós que agradecemos, professor Alexandre Baltazar, foi super interessante, um tema muito rico, muito mesmo, fundamental, convido a todos também para participarem do curso do professor Alexandre, fundamental para o nosso próprio processo evolutivo, né, professor Alexandre, e para a Maxi Proexis Grupal. Então, todos aí com uma grande oportunidade com esse curso. Aproveito, quero falar que vai ter hoje à noite o seminário de Mental Somática Aplicada da Intercamp, para quem quiser participar, no site do Facebook da Intercamp. Na próxima sexta-feira, a gente vai ter o professor Janer Vilaça. E, gente, muito obrigada aí pela participação, pelas perguntas. Foi muito legal, professor Alexandre, um privilégio estar aqui com você hoje. Uma boa noite, um bom final de semana para todos. E inscrevam-se aí no nosso canal, participem das nossas lives, vamos compartilhar esses temas super interessantes e evolutivos. Tchau, tchau, Eu quero pessoal. agradecer também, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Até a próxima, professor.